Oi, boa noite, tudo bem com vocês? 9 horas, véspera de feriado aqui no Brasil. Eu sei que tem muita gente que vai acompanhar essa live, especialmente dos Estados Unidos, de onde vai falar a nossa linda entrevistada dessa noite, que é a Cris Linhares, autora de um best-seller incrível chamado Doidas no Divã. Ela já esteve 2 vezes no TEDx. E eu tenho certeza que o que ela vai falar vai mudar alguns conceitos de vocês, especialmente sobre aqueles que a gente acha que estão errados, mas que, na minha opinião, estão muito certos, sabe? A Cris já tá por aqui. Cris, eu já vi você. Quando entrar aquela caixinha de solicitação para participar da live, envia aqui para mim a solicitação que a gente já divide tela, tá? Se você já tiver alguma pergunta, provocação, não importa. A gente não tem medo de falar sobre assuntos polêmicos nem tabus. E eu escolhi esse dia, escolhi esse horário, não foi por acaso, mas especialmente por a gente estar às vésperas, né, do dia 21, desse feriado nacional. E é um horário que eu acho que dá pra gente trocar uma ideia bem divertida, bem descontraída, né? Porque eu tenho procurado trazer assuntos bem sérios e tal, mas o que nós vamos falar hoje é sério, mas não precisa ser sério. A gente vai falar de coisa séria, mas com outro astral. Quero já dar um beijo aqui em todas as meninas que estão aqui, Rafaela, também para os meninos, o Clebinho, o Robson, o Adão. Tem aqui uma moça que tinha aqui, FC Luana Lima, obrigada pelo seu carinho, pelo seu feedback, pela sua presença aqui. Ô Cris, você tá aqui já? Tá aqui, ó. Já vou então dividir tela com você. Instantes, vocês verão quem é a Cris Linhares, para quem ainda não conhece. Oi! Olá! Tudo bem, lindeza? Tudo bom? Dessa vez deu certo, né? Tô. E você tá num ambiente totalmente diferente daquele último que a gente falou. Eu tô aqui. Agora derreteu a neve, mas até 2 dias atrás da minha casa estava cheio de neve. Ai, gente, quando for assim, me chama para uma live que a gente vai ficar na neve junto. Eu moro em um dos lugares mais frios do mundo. Aqui chega a temperatura 30, 40 abaixo de zero. Até o Fantástico fez uma matéria sobre Fargo, Norte Dakota, que é onde eu moro. Repete o nome de onde você mora. Fargo, Norte Dakota. É um dos lugares mais frios do mundo. Se você joga água, por exemplo, você está com um copo, tá 30 abaixo de zero, você joga água para cima, cai gelo. Isso em quantos meses do ano? Aqui fica 6 meses do ano frio. Uau. E aí, quando você vem para o Brasil, você se esbalda, né? No sol, na temperatura. Então, assim, uma psicóloga como eu, falando de saúde mental, que mora num lugar desse, você tem que ouvir. Pega o papel e a caneta, que eu tive que aprender muito. Pronto. Depois desse convite, depois dessa introdução, para quem está chegando agora, a gente vai conversar aqui nos próximos 40, 45 minutos com a Cris Linhares, psicóloga, autora de um best-seller que eu sei que vocês conhecem, chamado Doidas no Divã. Esteve 2 vezes no TEDx. E eu adoro, Cris, o seu Instagram, porque tem publicações muito provocativas. Eu vou pensar nisso agora, não é? Eu, antes de começar com uma das frases do seu Instagram, né, com a história da ansiedade, quando você me chamou para a nossa primeira live, né, você me fez um convite, eu aceitei, e eu fiquei extremamente surpresa pelo assunto, a forma como você aborda, né, a história da sou doida ou não, e como nós precisamos mudar essa crença de que quem é teoricamente doido, ou que a gente acha doido, tá, na verdade, num estado de consciência bem diferente da massa, né? Você sabe que eu adoro o seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que estão entrando aí. Quem vai assistir depois. Mas, assim, foi um momento na minha vida, como você falou, eu sou psicóloga de mulheres há 20 anos. Eu achava, assim,
que conhecia muito sobre a mente humana, porque é o que eu faço há 20 anos. E aí, quando eu mudei do Brasil para cá, que eu tive a minha primeira filha, eu experienciei depressão pós-parto. E com a depressão pós-parto, eu engordei 35 quilos. Eu dava palestra no Brasil para, às vezes, 10 mil mulheres. Cheguei aqui por causa do inglês, eu tinha vergonha de fazer uma pergunta numa mesa de jantar. E eu sei que eu não sou a única, né, Isabela? Eu acho assim, não importa se você muda para um país, às vezes você está mudando de emprego ou perdeu o seu emprego. Às vezes a vida convida a gente para navegar em terras estranhas, e se a gente não tomar cuidado, a gente perde a nossa identidade. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu lembro que nessa busca, eu parei de trabalhar com mulher, parei de escrever. Eu comecei a procurar terapeutas e médicos, e eles falavam assim para mim: você tá com depressão pós-parto? Você tá com estresse? Tá lidando com ansiedade? Aí eu comecei a ter síndrome do pânico. Tá com síndrome do pânico? Aí eles falavam assim: ah, normal. É normal para o mundo atual. Hoje em dia é normal. E aí foi quando me deu aqueles 5 minutos. Um dia eu saí dessa terapeuta e falei: olha, se isso é normal, a partir de agora eu quero ser doida, eu quero me libertar dessa normalidade. Aí comecei a minha busca. E realmente no livro Doidas no Divã eu falo dessa pesquisa mesmo, os aspectos psicológicos, biológicos, sociais que estão afetando a mente da mulher hoje em dia, que a gente nem percebe. Né? A gente se culpa, o problema é meu, mas tem muita coisa que não tem nada a ver com a gente, tem que mudar. Até porque a gente vive. Só um segundo, tá, gente? Que minha caneta caiu. Pronto, voltei. Tentei Uhum. pegar com o pé, não consegui. O Cris, até porque a gente vive num contexto social em que nós precisamos nos esforçar demais para ocupar um lugar que os homens ocupam com menos trabalho. A gente tem que sempre, né, dobrar a nossa capacidade, dobrar, né, as nossas habilidades para provar que temos condições de estar em algum lugar. Uhum. E todas as outras cobranças internas e externas. Então, realmente, quando você ouviu dos seus médicos, isso é normal, talvez eles estivessem também considerando assim, vai ali na farmácia e a gente resolve o seu problema, Sem não é? dúvida, sem dúvida, sem E dúvida. Sem dúvida. E isso que você tá colocando, né? Tem um capítulo no livro que eu chamo As Mulheres Maravilhas Não Se Sentem Mais Maravilhosas, né? Porque a minha geração, a sua, a gente cresceu muito com essa coisa da heroína, você é Mulher Maravilha, você pode tudo. O fato dá de você conta de tudo. poder ser tudo não significa que você pode fazer tudo ou quer fazer tudo, né? Porque se tudo implica uma pressão muito grande. Então, assim, nós começamos a desenvolver essa síndrome de Mulher Maravilha, abraçar coisas que a gente não pode, não quer, não saber falar não. E aí eu acho que um dos problemas muito grandes que tem a ver até com a sua história do burnout é assim, nós copiamos o modelo corporativo de trabalho baseado no modelo masculino criado na década de 30, 40, de homens que chegavam em casa, tinha geralmente uma mulher que cozinhava, que cuidava dos filhos, então eles podiam virar para a empresa deles e falar: olha, eu posso ficar de 8 a 10 horas. E aí nós imitamos esse modelo, muitas de nós continuamos imitando, e a gente agora está com duas cargas. Aí consiste realmente o complexo, a síndrome da Mulher Maravilha. É você continuar o que você fazia em casa, mas agora a gente quer fazer fora. Então, assim, é um momento, até com a psicologia do positivismo, que muita gente fala. Eu sou na minha carreira como psicóloga, eu revejo muito as mensagens que eu recebi até do psicólogo, a psicologia do positivismo, que é aquela coisa, sabe? Você pode, pensa positivo. E aí a gente acabou criando uma geração de mulheres que tudo a gente acha que se tem alguma coisa errada, vai para terapia, o problema é seu. Não, eu tive mulheres que chegou no meu consultório assim, chorando, o que eu faço para melhorar? Eu tenho 2 filhos e eu perco direto o jogo deles de futebol, eu me sinto uma fracassada. Aí, antigamente, eu achava que, poxa, deixa eu ajudar essa mulher a melhorar. Até que eu comecei a vir para lá, deixa eu ver quantos jogos dos seus filhos você tem. Era humanamente impossível essa mulher ir para todos os jogos, porque a carga horária que a escola colocava era impossível para um ser humano. Ela estava perdendo o casamento dela porque não tinha tempo para esse casal. Então eu virei para ela, e é uma frase que eu comecei a usar no consultório. Eu falei: querida, seu problema não é psicológico, seu problema é social.
Você tem que conversar com essa escola e mudar. E aí começou realmente eu ver movimento de mudança na vida dessas mulheres. Então, assim, muito do que a gente passa não tem nada a ver com a gente. A gente tem que mudar a nossa sociedade, não a nossa cabeça. E a psicologia, eu acho que muitos terapeutas, coaches, tudo é você. Não, tem coisa que não tem nada a ver com você. E saber essa diferença vai trazer, acho que, muito mais paz para nossa mente. Perfeito, Cris. Eu até quero fazer um elogio a você e todos os psicólogos e psicólogas que estão nos acompanhando e que ainda vão acompanhar depois no YouTube, depois vai tudo para lá, porque a gente sim precisa da ajuda de alguém que tem outras habilidades que a nossa para organizar as ideias. Porque você fala muito bem, eu queria até entrar nesse assunto das crenças. E aí, como você disse, a gente vai acumulando crença, vai acumulando bagagem, e todos nós sabemos que uma viagem com muita bagagem é horrível, ficar carregando aquele monte de mala, né? Que não vai precisar. Então, eu acho que ter este olhar, esta autoavaliação é fundamental para entender isso não mais, isso pode ficar no passado. Queria que você entrasse, Cris, com a história das crenças. Sim. Mas eu tô doida para saber, para ouvir de novo, porque eu dei muita risada, né? Quando você ouviu do médico, né? Isso é normal, e você falou, bom, então eu quero ser doida. Eu me lembro de ter te falado assim, então, todas as vezes em que a gente é subversiva, quando a gente rompe um sistema ou vai contra a massa, né, da sociedade, você é muito mal vista, inclusive por outras mulheres. Sim. E quando você vai na origem, né, do problema, você fala, opa, pera lá, eu quero então ser doida. Eu não quero isso normal para mim. Não é? Sim. E assim, Isabela, eu coloco no livro, né, essa história de vamos nos libertar da normalidade, né? Vendo a normalidade, o que é doido? O que é considerado doido? Até no dicionário. É você ir contra hábitos, né? Considerados aceitáveis, normais. Então, assim, se hoje o hábito da mulher se tornou viver estressada, cansada, depressiva, eu quero ser normal. Mas isso não é uma ideia minha, né? Inclusive, eu quero comentar para mim, um dos maiores psicólogos terapeutas do Brasil, que influenciou muito a minha vida, foi o Roberto Crema. E o Roberto Crema, junto com Jean Villeloup, o Pierre Vai, eles trouxeram há muitos anos atrás a definição, tem até um livro chamado Normose, né? Normose, onde eles detectam essa doença, que é uma doença mental. Você tentar... Oi? Sumiu a tua voz um pouco. Eles colocam que a normose é a patologia do normal. Tudo é normal. Sim. Exatamente. E eu fui, assim, muito abençoada que quando eu estava na faculdade, nossa, isso faz quantos anos, né? Mais de 20 anos. Eu frequentei a Universidade da Paz. Então, assim, eu tive Roberto Crema como meus professores. E eu lembro que naquela época eu fiquei apaixonada por essa ideia de, nossa, né? Vamos sair dessa patologia, vamos... porque cada um de nós, eu acredito, a gente vem com uma missão, a gente vem, e quando você não é realmente autêntica e verdadeira, vai criar, pode sim criar alguma espécie de doença, como se fosse um caminho te mostrando que você está no lugar errado, né? Você não está sendo quem você nasceu para ser. E aí foi muito interessante que aos meus 21 anos, tendo professores como Roberto Crema, me influenciando, e eu caí nessa, né? Quando eu casei, quando eu tive filho, eu caí nessa normalidade, principalmente num país como Estados Unidos, né? Eu me perdi aqui. Então, assim, é um cuidado que a gente, não importa se você é um grande terapeuta ou se você é um cuidado que a gente sempre tem que ter, como você colocou. Senão a nossa viagem é muito pesada, as bagagens são muito pesadas. Porque a gente começa a carregar aquilo que o outro quer, o outro espera de você, e não aquilo genuinamente que você nasceu para fazer. E a mulher, tem até pesquisas, eu vou fazer até um vídeo no Doidas no Divã sobre isso, por exemplo, o fato da gente ter um cérebro, né, diferente do homem, onde a gente tem mais flow, né, de sangue o tempo inteiro, e a gente cuida de cada detalhe, então mostra que a mulher tem mais dificuldade em se arriscar. Né? Porque ela pensa, mas é maravilhoso, é um superpoder que a gente tem.
né? Então, até teve uma campanha da Michelle Obama, acho que foi há 2 anos atrás, que ela falava assim, quando está numa reunião de trabalho, ecoa a voz de uma mulher. Ela falava, porque às vezes a mulher, ela fala, mas ela fala de uma forma tímida, mas porque ela É, pensa em cada detalhe antes de falar. Então, ela falava assim, quando tem uma mulher na mesa, não compete com ela, ecoa a voz dela. Fala como ela falou, sabendo que a gente tem esse cuidado, né? Tem gente que vê como um problema, mas não, é um cuidado. Então, assim, mais a gente se conhece, por isso que eu amo o seu trabalho, assim, eu estou acompanhando as suas redes, as entrevistas, mais pessoas como você, para lembrar a gente que a gente tem que se autocuidar, mais a gente vai se libertar dessa normalidade. não é? Cris, você só vê em mim o que tem dentro de você. Então, se faz sentido, eu digo, mulher de verdade é aquela que ajuda outra mulher. Né? E acho que quanto mais voz a gente der uma para outra, melhor, mais espaço. Com certeza. Eu gostei muito quando você disse, quando você não está sendo quem nasceu para ser, é evidente que você vai viver uma vida ruim, né? E É, você vai viver uma vida com problemas de saúde, isso é um fato. Porque se você não está sendo quem você veio para ser, você provavelmente não está se cuidando, tá? Se alguém tiver, eu lanço aqui um desafio, se alguém está fazendo algo que não quer e está bem, me conta depois no direct, porque é impossível. Você provavelmente vai estar abrindo mão de alguma coisa e de alguém, e esse alguém é você. Primeiro você, é, aí depois vem os filhos, aí depois vem o marido, né? Ô, Cris, no seu Insta, antes de falar de crenças ainda, né? Tô criando uma tá. expectativa com crenças, mas no seu Insta tem a frase: lutamos pela liberdade, mas ficamos escravas da ansiedade. Queria ouvir de você o que te inspirou nessa frase. Eu vou te contar, eu comecei a ter muita ansiedade, né? Não medo, acho que o medo ele é você, é natural, você está em frente de um objeto real. Eu comecei a ter ansiedade muito forte, comecei a sempre esperar o negativo, né, para me proteger de uma forma exacerbada. E isso começou a afetar meu corpo. Eu vou contar uma coisa que eu não ia falar, mas eu vou falar que é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. A minha ansiedade começou a crescer tanto que eu comecei a ter problema de intestino. E Sim, eu coloco no meu livro, de uma forma engraçada, mas eu falo que tem muita mulher hoje em dia, eu quero ver as guerreiras doidas aí que vai falar se eu tô errada, que tá com o que eu chamo, se tornaram peidorreira apaisanas, tá? Eu comecei a ter a tal do síndrome do intestino irritável. Olha essa frase. Quem aqui já sofreu disso, põe aqui, ó. Levanta a mão assim. É, Pauzinho. a mãozinha. Quer dizer, olha o nome, síndrome do intestino irritável. Até o nosso intestino está irritado com a vida que a gente está levando. Até, olha o Perfeito. nome. E aí eu lembro que eu fui numa festa com meu marido, foi a primeira vez, e eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Aquele barulho, eu correndo pro banheiro, eu não entendi. E aí foi quando eu comecei o meu processo e eu fui num terapeuta fantástico aqui nos Estados Unidos, e foi ela que falou essa frase, eu copiei dela, ela fez assim, querida, até o intestino teu tá irritado com a tua vida. O que você não tá fazendo que a sua alma tá pedindo e o teu corpo tá gritando? Olha aí, amigas, anota aí. Olha que forte, cara. Eu olhei assim, a mulher fez assim, o que você tá fazendo que a sua alma tá pedindo e o seu corpo já tá gritando? E aí eu falei, eu Isso. amo trabalhar com mulher, eu trabalhava no Brasil. Ela falou, por que você não trabalha? E eu comecei, porque o meu inglês não é bom o suficiente, porque eu não sou boa o suficiente. Aí entra as crenças que eu comecei a detectar na minha vida, e eu sei que quem está ouvindo a gente agora, de repente sua alma está chamando você para fazer algo, e você está se barrando, isso vai manifestar muito forte na tua vida. Então aí foi quando começou a me dar aquele, ok, o que está me barrando? E aí foi quando eu comecei a perceber esses 3 pensamentos prisioneiros que eu coloco no livro Doidas no Divã, que tem a ver com as crenças, que eu percebi que começou a barrar a minha vida e a vida de muitas mulheres que eu trabalhava. Ô, Cris, você pode falar pra gente quais são esses 3 pensamentos prisioneiros? Sim, são 3 padrões de pensamento, que é a preocupação, a procrastinação e a perfeição. É muito forte. Quando você. Muitas coisas que você tem vontade de fazer na tua vida que você não faz, geralmente um desses padrões de pensamento estão te acompanhando. E é importantíssimo saber lidar com eles.
Na live anterior, gente, eu comentei até com a Cris, eu falei, então, preocupação ok, perfeição ok, mas procrastinação não, porque eu nunca procrastinei nada, né? Aliás, a palavra preguiça nunca teve no meu vocabulário. Mas a Cris muito bem me lembrou que, sim, eu procrastinei a minha saúde. É por isso que hoje eu falo sobre autocuidado, como os dentistas falam para escovar o dente. É tão óbvio, né? Você precisa ouvir de um dentista que você precisa escovar o dente 3 vezes por dia, no mínimo, e passar fio dental. Né? É. Então, quando eu falo sobre autocuidado, às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, tá falando que autocuidado começa pelos os cuidados pessoais? Sim, a gente erra, a gente peca muito pelo óbvio. E aí, quando você me falou, mas Isabela, você procrastinou a sua saúde, mas assim, você matou a pau, eu não tinha ouvido isso de ninguém. Porque o que, que eu caí? Na armadilha da competência, e cair na armadilha do posso tudo, se eu não consigo, eu vou lá, tomo um remédio, vou tomar uma anfetamina, não consigo dormir, aí eu tomo um calmante, e isso vai ter um custo, né? A fatura vai chegar. Hoje, eu sou uma multiplicadora sua, tá, Cris? Porque quando alguém fala que, não procrastino, sério, mesmo. É. O que você, né? Tem coisas que a gente procrastina e tem coisa que não. E você sabe que eu tô vendo aí a Carol, que é uma grande jornalista, várias capas de revistas, né, Carol? Da Você S.A., ela que escreve, ela tá aí acompanhando a gente. E você perguntou para mim, né, a importância antes de mulheres ajudar, né? E ajudar a gente com as nossas crenças e ajudar a gente a não procrastinar. A Carol, que está aí, uma amiga minha, uma outra jornalista amiga, me indicou para editar meu livro. E eu enviei o meu livro para a Carol, aí ela aí, ó, mandando tchauzinho pra gente. E eu não conhecia a Carol, ela foi a primeira mulher no Brasil a ler esse livro. Um livro que eu me dediquei 9 anos. 9 anos de pesquisa, de trabalho, de acordar madrugadas. E mesmo assim, eu não achava que era bom o suficiente. E eu tinha medo de entregar para a editora. E eu lembro o dia que a Carol me ligou e ela se emocionou no telefone. E ela falou assim: eu vou te ajudar. Toda mulher tem que receber essa voz. Toda mulher me emocionou. E eu chorava de surpresa porque dentro de mim tinha aquela voz. E aí eu coloco até essa parte no meu livro, Isabela, que é muito forte isso, de tudo que eu falar nessa live. Homens e mulheres estão nos assistindo. Lembrem disso. A primeira pessoa que vai ouvir o seu sonho, a primeira, é você mesmo. E não é o seu trabalho se rejeitar. Isso é para os outros. Não estou falando que vai dar certo, essa palhaçada, segue a minha aula online, que tudo vai dar certo na vida. Mentira, tem um monte de coisa a fazer, vai dar errado, plano que você... E é o que eu falo, né? Eu estava assistindo uma live, arrumando a cozinha, e a pessoa falava assim, o que você faria se você tivesse 100% certeza que ia dar certo? Vai atrás. Eu falava, vai que pergunta boba. Na vida, para quem quer realmente ser doida, não pergunte isso, pergunte assim... O que você faria na sua vida, mesmo se você fosse um fracasso? Porque não fazer já é o maior fracasso da tua vida. Porque é algo que você ama tanto que você não se importa com o resultado. Se você vê as pessoas que mentalmente realmente cresceram na vida, prosperaram não só financeiramente, mas mentalmente, são pessoas que fazem o que amam e fazem mesmo se elas não recebiam. Então, assim, tem tanta crença. Então, eu queria agradecer, assim, as mulheres, homens guerreiros da nossa vida, que eu lembro que a Carol quebrou. Eu me rejeitei por 9 anos. Eu falava que o livro não era bom o suficiente. Ele ficou pronto, tipo, quase 1 ano e meio antes. E sempre eu achava. E às vezes a gente precisa daquela outra voz. Só que muitas vezes você não vai ter uma Carol do outro lado do telefone, que é uma jornalista especializada em livros, em edição de livros. Às vezes você não vai ter essa pessoa, como eu não tive por muitos anos. E é você que vai estar lá escrevendo cada página da tua vida. Então é o que eu falo, não rejeite você, não é o teu trabalho. Se despeça hoje do trabalho de rejeitar você mesmo. Os outros vão fazer isso, pode deixar. Ô, Cris, é fantástico, não se rejeite, a gente se cobra demais. E como você falou, né, ecoa a voz das mulheres, todas que eu fui conhecendo pelo meu caminho, eu agradeço demais. Aliás, eu comecei a fazer as lives no dia 17 de março,
Estava fazendo a conta, já foram mais de 40. E quantas pessoas eu conheci? Eu adoro as suas lives, assim, Nos amo as conectando. pessoas. Eu nunca consigo muito estar na hora, porque é a hora geralmente que eu tô cozinhando aqui para a família. Mas hoje eu achei ótimo, porque meu marido tá colocando meu filho para dormir. Eu falei, vou fazer live todo dia esse horário. Ô, Cris, e por mais que eu reconheça, ok, o perfeccionismo me impede de avançar, a procrastinação me impede não sei o quê, a preocupação, o reconhecimento não significa que eu já solucionei aquilo, né? Uma coisa é eu reconhecer, depois eu aceitar, e a outra é resolver. Como é que eu posso fazer isso com a ajuda de uma psicóloga? Eu falo que, como a psicóloga, fica mais fácil organizar as ideias, né? E você vai ter uma opinião neutra, não é de um amigo, uma amiga, família. Todas essas opiniões são importantes, mas para organizar as ideias tem que ser alguém neutro. Uhum. Eu sou doida, né, Isabela? Sabe que eu sou doida. De novo, eu vou citar o Jean Villelup num livro dele chamado Terapeutas do Deserto. Então, assim, é um livro que influenciou minha vida. Eu acredito que muitos terapeutas também podem ter se influenciado. Que, assim, eu acho maravilhoso quem estuda essa área. Eu estudo, sempre vou estudar, sou apaixonada. Mas, assim, às vezes as grandes transformações da nossa vida vêm de terapeutas que você nem imagina. É aquela conversa, sabe, com a cozinheira da casa da tua amiga e ela te Sim, dá aquele insight. Então, assim, não diminua o valor que você tem de ser o grande terapeuta da tua vida. Então, assim, claro, se você puder ter uma pessoa, mas o processo de autoconhecimento, você sabe disso, ele começa com você, né? Ter sim. ajudas é maravilhoso, mas eu acho que hoje em dia, nossa, quando você estuda, no meu livro eu uso a história de Moisés como metáfora da mente feminina, quando pessoas que gostam, independente de religião, quando você lê as parábolas da Bíblia, você vê terapeutas da nossa vida como Buda, Jesus, que entraram e trouxeram. Eles não tinham um certificado, né? E transformaram tantas vidas. Eu vejo pessoas assim com. O que você faz é um trabalho de 1000 psicólogos. O que você faz trazendo essas vozes, a maneira que você pergunta, você faz um trabalho terapêutico lindíssimo. Então, às vezes, uma mulher vai se libertar de um padrão de perfeccionismo com uma live tua. Eu sou doida, assim, eu gosto de psicólogo, eu gosto de coaches, mas eu acho assim, nós somos todos terapeutas. Sim, concordo com você, Cris. É, quando eu coloco, né, ter a ajuda de um psicólogo, é porque às vezes a gente está no emaranhado Sim, tão sem dúvida. complexo, Não, tem coisa que realmente você. É até né? perigoso você. Por exemplo, quando eu me libertei da síndrome do pânico, foi uma terapeuta do Brasil. Ela é professora da USP em neurociência, ela é especializada em trauma. E foi com ela que eu entrei no carro, que eu não entrava para passar uma ponte por 10 anos. Então, eu conto Uau. isso para as pessoas: não faça isso sem, né? Sem ter alguém especializado. Então, eu concordo com você, tem coisa que não adianta. É como remédio, né? No caso da síndrome de burnout, ou síndrome do pânico, ou depressão, ansiedade, são patologias relacionadas à saúde mental e que, em alguns casos, o remédio é necessário. Eu não posso dizer, ah, não, a indústria farmacêutica, gente, para com o discurso enviesado, para de viver nos extremos, né? Então, É. quando eu te tem alguns casos que uma psicóloga, um psicólogo, um terapeuta, ele vai te ajudar a organizar os nós. Depois é com você. E, É. além disso, não subestimar a fala de ninguém, estar atento, porque tudo ajuda, Cris. Às vezes, uma Com música que certeza. você ouve, uma revista assim que você pega do nada, você vê, e o nosso cérebro ele é maravilhoso, porque quando você dá o comando para ele, a resposta vem. É. E aí É. o universo te manda via É. rádio. Quantas vezes, quando eu estava na pesquisa do meu livro, e eu estava, sei lá, no tema sobre o tempo da maternidade, eu botava numa rádio e aquela rádio estava falando sobre isso. Olha Olha. que loucura! Olha, você sabe que é uma coisa que eu vou falar também, que é meio um pensamento de doida, mas assim, muitas pessoas vão ver uma pessoa como você, que sofreu de burnout, como você está passando por uma patologia, ou eu com a síndrome do pânico.
Hoje, eu no meu trabalho, eu vejo totalmente o contrário. Você desenvolveu o burnout pela sua saúde mental. Você foi a única ou uma das únicas que percebeu a doença de um sistema totalmente doentio. Então, desenvolver o burnout foi a coisa mais saudável para a sua vida e de muitos que se influenciaram através da sua história. Então, quando eu comecei a ter a síndrome do pânico, eu comecei a me fechar tanto, tanto, tanto. Verdade. Então, eu falo, às vezes as pessoas, quando tem um alcoólatra na família, eu não trabalho com terapia sistêmica de família, mas eu tenho amigos meus que trabalham. E eu aprendi isso há anos atrás com uma grande amiga minha aqui dos Estados Unidos também. Ela fala assim, quando vem a pessoa, a família inteira olha o alcoólatra, né? A pessoa considerada alcoólatra, que eu não gosto nem de julgar a identidade da pessoa por esse nome, ela é uma pessoa que está sofrendo de alcoolismo. E o orgulho da família acha que aquela pessoa tem problema. Ele é o problemático, mas geralmente essa pessoa está refletindo carências da família. Então, assim, as Sim. mulheres, é o que eu falo no livro Doidas do Diva, as mulheres que às vezes estão se achando, ai, eu tô ficando doida. Não, você está muito saudável hoje em dia. O nosso sistema tem que ser revisto. A maneira que a gente está encarando o casamento tem que ser revisto. Eu tive uma mulher que mandou uma mensagem, eu achei interessante. Ela fez assim: eu terminei o seu livro, eu nunca fiz isso pro meu marido. Eu fiz um bolo para ele e eu estou me permitindo servir ele sem me sentir diminuída. E eu achei tão interessante que ela pegou isso do livro, mas assim, a liberdade de escolha, sabe? A liberdade de ser quem a gente é. A gente perdeu, a gente fala sim, 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 uma máquina que a gente não para, e aí a pessoa fala, ela tá com problema, coitada, ela tá com burnout. Não, ela tá mais saudável. Você foi a É. mais saudável. Até porque tudo o que acontece na nossa saúde é um aviso do seu corpo para que algo pior não aconteça. Né? A síndrome de burnout, ela vem antes de um AVC, de um infarto ou do caroche, que é a morte súbita por excesso de trabalho. A síndrome do pânico provavelmente vem antes de outros problemas que aí sim vão te tirar do jogo. Sim. Quando eu falo muito sobre a psicologia e procurar ajuda, é porque a gente vai se esquecendo ao longo do tempo. E você precisa que alguém te lembre quem você é. Depois a viagem é sua, né? Tem uma parte da viagem que você faz sozinha, mas tem uma parte dela que é muito bom quando você tem o apoio de alguém. E procurar ajuda, Cris, é só para os fortes. Tanto que dizem, né? Ah, quem tem depressão é fraco. Quem, é, quem procura um psiquiatra, um psicólogo é fraco. Eu discordo totalmente, porque essa pessoa é muito forte, porque ela está reconhecendo que ela precisa de ajuda. Porque os fracos estão escondidos sob costumes extremamente autoritários, com comportamentos absolutamente tóxicos, né, para usar a palavra que tem sido usada. Então, se você está vivendo alguma situação que pode te levar para ansiedade patológica, a depressão, a síndrome de burnout, para e pensa, né, que você pode virar o jogo se você considerar que você precisa de ajuda. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Cris, lutamos pela liberdade, mas ficamos escravas da ansiedade. Eu ainda quero entrar nessa frase. Sim, sim. Na verdade, essa frase, ela veio assim, foi uma das primeiras páginas que eu escrevi do livro, né? Foi o momento que eu percebi o quanto eu tinha lutado e o momento meu de breakthrough, de mudança de vida mesmo, foi quando eu trabalhei, eu abri uma ONG aqui nos Estados Unidos, e aí eu comecei a trabalhar com empoderamento feminino muito forte, principalmente mulheres que vinham de situação de violência doméstica. E aí a revista Glamour americana tem um evento que ela faz todo ano, as mulheres do ano, e aí eles me ligam, eu juro que eu achei que era trote, e eles falam, você foi eleita a heroína do seu estado. Eu falei, como assim? O que é isso? Ela fez assim, elas votaram para você, tem uma votação. E eu comecei a chorar, porque eu passei por muito racismo, que eu não sabia que era racismo, foi muito difícil para eu
sabe, eu ia em reuniões, assim, como até a maioria mulheres numa mesa de ONG, e assim, elas nem perguntavam para mim. E quando eu falava, uma me interrompia, e era uma coisa que até que comecei a perceber a cultura americana, onde eu estava entrando. Tanto que você não vê muitas pessoas brasileiros, latinos se destacando aqui, não é muito comum. Com Porque é certeza. muito difícil, né? Você lida com muita coisa. E aí eu lembro que eu comecei a chorar de felicidade, depois comecei a chorar de tristeza. Porque eu escondia para todo mundo que a minha síndrome do pânico era tão grande que eu não podia dirigir minha filha da minha casa para a escola de balé dela, que era 7 minutos, porque passava por uma ponte. Eu comecei a desenvolver pânico de pontes. E aí eu virei pro meu marido e falei, eu preciso parar tudo. E aí foi quando veio, assim, eu lembro até hoje, no meio da noite eu acordei e comecei a escrever esse como se fosse um poema na minha cabeça, que é comprido no livro, né? São várias partes, mas é assim, a gente lutou por tanta coisa, né? A gente lutou para destruir muros entre países e a gente põe barreiras em nossos próprios corações, né? A gente luta pela liberdade e a gente se tornou escrava da ansiedade, porque eu me senti escrava, quer dizer, eu estava sendo considerada heroína, aí eu lembro que até a Glamour do Brasil fez uma matéria minha, e aí eu não era heroína para minha filha, eu mentia para minha filha, né? E foi um momento assim, a mulher que eu mostro para o mundo não é a mulher que eu verdadeiramente sou. E aí foi um momento de, não, vamos se libertar, né? Perfeito. É ser de verdade e não parecer ser, não Exatamente. é? É. O que é isso? Ah, quando a gente falou a primeira vez, você me trouxe uma outra visão sobre a palavra doida. Porque o ser doido ou ser doida, para mim, tinha um viés negativo. Né? A Sim. gente falava assim, ah, fulano é doido, fulano é doida. Ou por mais que você não fale, você pensa, ah, fulano é doido, fulano é doida. E você me trouxe um contexto totalmente diferente, em que ser doida é muito positivo. No bom sentido, né? Nesse Então, sentido de você expressar sua voz, de você lutar pelos seus sonhos, de você fazer aquilo que a sua autenticidade, seu coração. Essa doideira é a doideira das pessoas que transformaram o mundo. Se você vê a história da humanidade, as mulheres que influenciaram a nossa história, em algum momento elas foram consideradas doidas, elas não foram entendidas, porque elas estavam quebrando barreiras, elas estavam ressignificando conceitos e crenças. Então, assim, se você se sente assim, eu falo, por esses motivos, a próxima vez que alguém te chama de doida, você fala, obrigada pelo elogio. total. Não, eu ouvi muito, Isabela, você é doida por fazer isso, você é doida por falar tal coisa. Aí eu falo, gente, mas eu sou jornalista, eu fiz um juramento em que eu falaria a verdade, né? E buscaria a lei para todas as pessoas que cruzassem o meu caminho na reportagem. Aí na hora que é para mim eu não vou? Que hipocrisia, né? É, é. É uma ironia, uma hipocrisia, é uma loucura. Então, sim, eu fui chamada muito de doida, achava isso que era negativo, e depois que você entrou na minha vida, eu falei, não, entendi. Você Entendi sabe agora. que a Nike, o ano passado, há 2 anos atrás, fez um comercial muito grande que ficou famoso nos Estados Unidos, porque até quando eu escrevi meu livro, teve amigas minhas muito feministas que falaram: você vai receber muita crítica, porque a gente tem campanha sobre isso, porque o homem é considerado forte, verdadeiro, e a mulher é geralmente chamada de doida, né? E a Nike também, ela brinca com esse sentido, ela ressignifica, ela pega aquela tenista famosa, Williams, e ela fala assim: é loucura fazer isso, é loucura fazer isso, é loucura fazer aquilo, então pode me chamar de doida. E ela pega a loucura de várias mulheres que quebraram barreiras. Então eu acho que isso que está virando a nova geração de mulheres, ela não está mais sensível. Eu não importo o que você me chama, eu não sou determinada pelo que você pensa de mim, né? A minha identidade está no que eu acredito quem eu sou, não você mais. Isso é uma liberdade. Perfeito, perfeito. Até porque, se eu considerar a opinião dos outros, eu tenho que considerar que existem 7 bilhões de outros, né? Então, poxa vida, é muito injusto com a gente que temos. Só nós sabemos o que acontece quando a gente entra na nossa casa e tranca a porta. Eu falei isso por muito tempo, depois do que eu vivi com a síndrome de burnout, porque muita gente vinha e só criticava. Eu falava, engraçado, ninguém está perguntando como é que está, como é que eu estou de verdade.
Não, as pessoas querem especular tudo, mas ninguém quer saber realmente o que está acontecendo dentro da sua casa na hora que você tranca a porta. Então você tem que realmente ser de verdade, e não parecer ser. Cris, respeitando o seu tempo, eu queria que a gente partisse para uma conclusão e você nos dissesse sobre as crenças. Então, ok, reconheço que eu estou vivendo um modelo de vida que não vale a pena ser vivido. Reconheço que eu estou indo por um caminho que não está legal. O que é que eu faço para olhar para as crenças sem apego, né? Aprender a praticar o desapego já com as crenças e começar um novo caminho? Sim. Como você colocaria isso num processo assim prático? Eu coloco uma coisa no livro que eu questiono o modelo cognitivo do Beck. Eu sou doida. Mas por muitos anos, né, eu fui ensinada assim, a maioria dos psicólogos foram, e eu vou abrir um questionamento para as pessoas. Eu não gosto de dar respostas prontas, mas perguntas, que as perguntas vão levar para respostas melhores do que eu dar para vocês. Mas assim, muito se aprende o que? O modelo cognitivo. As suas crenças, o que você acredita, influencia as suas emoções, os seus pensamentos, suas escolhas. Aí vai o pensamento, o modelo cognitivo. Então você vê muito terapeuta e coaches e muda suas crenças, barará. Mas aí se a gente vê, não vou entrar nos detalhes como o nosso cérebro funciona, você não vai conseguir mudar coisas tão enraizadas, né? Mas tem algo que eu descobri na minha vida que transformou minha vida e que é muito que eu coloco no livro Doidas no Divã, que eu não sabia, é que acima das suas crenças tem uma coisa. O quê? É o seu conhecimento. O Perfeito. conhecimento, ele é experiencial. A crença, ela é um trabalho mental. Então, eu vou te dar um exemplo bem rápido. Eu posso virar para você agora e falar assim, Isabela, eu sei que você nasceu na Alemanha. Você não me engana. Eu sei que você é alemã. Você vai olhar para mim, você nem vai se sentir ofendida, você vai rir de mim. Porque você tem a experiência, o conhecimento que você nasceu no Brasil, que você é brasileira. Eu posso falar o que for para você. Não vai te abalar, você vai até achar que eu sou uma desequilibrada. Enquanto a mulher se ofender, quando alguém coloca ela para baixo, você é isso, você é aquilo, é porque uma parte dela ainda se identifica com aquela crença. Quando eu comecei a conhecer o meu valor, você conhece, você não acredita, ninguém mais te segura. Então, assim, no livro, lógico, eu vou mais a fundo nisso, mas o conhecer está acima da crença. Quando você atinge que muitas pessoas que eu sei que você até em entrevista fala, a meditação ela dá um conhecimento da paz, né? Quando você conhece a paz, então eu trabalhei com muitas mulheres que vieram da violência doméstica e elas nem acreditam que tem relacionamento de paz até o dia que ela vai visitar a amiga ou fica na casa da irmã. E ela chegou um dia, eu estava fazendo um grupo, ela fez assim, o que me fez me libertar de um relacionamento abusivo foi conhecer que existia um relacionamento sem abuso. Ela não sabia. Depois que você conhece o seu valor, ninguém mais te segura. Mas quando você fica na babaquice de deixa eu falar frases positivas para me convencer que já está provado que isso faz o seu cérebro reagir ao contrário, você vai continuar na mesma. Perfeito, perfeito. Adorei. Quando você se conhece, nada te abala, Não? né? E tem que experimentar. Quando a gente chega num restaurante, você olha o cardápio e fala, nossa, que legal, será que isso é gostoso? Só experimentando. Você vai saber o que é ruim e o que é bom só. É isso mesmo. Não é? Cris Linhares, estão perguntando aqui qual é o nome do livro, Doidas no Divã. Doidas no Divã. Tá na Amazon, tá em tudo aí. Download para pegar online. Aí vamos discutir. O livro traz muitos questionamentos que vale a pena a gente discutir. Com certeza. O poder do autoconhecimento, mulheres incríveis, reais, está dizendo aqui. Sim, quando você se conhece, difícil você aceitar uma pessoa que vai tentar, né, de alguma maneira te reduzir e aí não vai conseguir. Cris, você tem mais alguma consideração final?
Quero agradecer demais, nossa, agradecer o tempo que eu tô com cada um de vocês, com tantas lives no mundo, né? Que agora você escolheu estar aqui. Espero que realmente uma palavra que nós duas falamos seja para te colocar num caminho assim de você se tornar a mulher mais doida do mundo, de você escrever uma história, homens e mulheres aí que as pessoas vão olhar e falar assim, essa aí é doida mesmo. Adoro, adoro. Depois eu conheci a Cris, realmente podem me chamar de doida, que isso vai ser um elogio. Cris, Um beijo, querida. foi ótima. Até breve. Até breve. Tchau. A gente conversou com a Cris Linhares, autora do livro Doidas no Divã. Ela já esteve 2 vezes no TEDx e ela faz um trabalho incrível. Eu sugiro que você visite a página dela, se ainda não conhece. Agradecer realmente por todos vocês estarem me acompanhando desde o dia 17 de março. Eu tenho feito 1, 2, até 3 lives por dia, porque se eu tenho dúvida, você também. E se eu posso ter acesso a uma informação, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com vocês, que são semeadores. As palavras são sementes, se elas florescerem no coração de vocês, então compartilhem com quem o coração de vocês aí sinalizar. Amanhã, às 11 da manhã, eu vou ter uma conversa muito bacana com o senhor Gentileza. O coronavírus antecipou o futuro, o coronavírus nos devolveu a percepção do poder da gentileza, do poder do voluntariado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Boa noite para vocês, até amanhã.